Estou lendo. Eis o que diz o Senhor vosso Redentor, o Santo de Israel: por vossa causa envio a Babilônia, a fim de fazer cair os ferrolhos dos cárceres, e os caldeus se lamentarão em altos brados. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Eis o que diz o Senhor, que abriu uma passagem através do mar, um caminho em meio às ondas, que pôs em campo carros e cavalos, a tropa de soldados e chefes. Eles caíram então para nunca mais se levantar, extinguiram-se como um pavio de vela. Atenção, não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não vos recordeis mais das coisas antigas, porque eis que vou fazer uma obra nova. Diga aleluia. Não, eu vou de novo, porque ninguém disse aleluia. Eu vou de novo, versículo 18. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais das coisas antigas, porque eis que vou fazer uma obra nova. Diga aleluia. A qual já surge, não a vedes? Continua. Vou abrir uma via pelo deserto. O deserto é Quaresma, lembra? Lembra que o padre falou na missa? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Os animais selvagens me darão glória, os chacais e as avestruzes, pois terei feito jorrar água no deserto, meu Deus, e correr arroios na estepe, para saciar a sede do meu povo, meu eleito, o povo que formei para mim. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Aparentemente esse texto não tem nada a ver com o que eu vou começar a falar, mas na verdade tem tudo a ver. Então você precisa prestar muita atenção. Você que está no fundo, atenção aqui, ó. Você que está mexendo no celular, atenção. Deus quer falar com você. Escute. Quando nós olhamos para o fundinho, pode continuar, irmão. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, para o livro de Isaías, aparentemente é um livro desconexo com a história da salvação. Vou explicar. Isaías é conhecido como profeta messiânico, aquele de que mais falou de Jesus Cristo. Detalhe para quem não entende um pouquinho de Bíblia: Isaías está 700 anos antes de Jesus Cristo. É de Isaías que nós vemos a passagem do servo sofredor, que diria aquilo que aconteceria na Semana Santa, na sexta-feira da paixão. É Isaías quem diz que ele não tinha beleza para atrair o nosso olhar, desviávamos o rosto para não ver a podridão. Em outras traduções diz a carnificina de Jesus Cristo na cruz. Não tinha beleza que nos atraía. É Isaías em que fala no capítulo 60 da volta de Jesus, e olha que ele está ainda 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías é o profeta messiânico porque fala do bom pastor, profetizou sobre Israel e profetizou muito sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é profeta messiânico porque falou muito de Jesus, talvez o que mais falou dele, mesmo não tendo conhecido. Mas eu quero falar de um outro momento em que Isaías está falando, mas que está para antes do tempo em que ele vive. Isaías, antes de dizer o tempo, ele está vivendo no período da Babilônia. Diga para quem está do seu lado: Babilônia. Mas o povo não estava aqui ainda, Bruno. O povo, no começo da profecia de Isaías, está falando de outro lugar, de uma outra escravidão. Essa escravidão é a escravidão do Egito. O padre pregou tudo que eu ia pregar sobre Moisés, mas eu não posso deixar de falar daquele homem. A Bíblia diz que o povo estava 410 anos escravos no Egito pelo faraó. Deus, vendo o clamor do povo,
levantou a 500 quilômetros de distância daquela região um homem chamado Moisés, que estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele então aparece para Moisés. Eu estou em Êxodo capítulo 6, numa sarça ardente, e a Bíblia diz que uma sarça é uma árvore nativa daquele antigo Israel. Sarça, aquela árvore começou a pegar fogo e não se consumia. Moisés, vendo aquela teofania, aquela manifestação da glória de Deus, porque teofania significa manifestação, ele resolve se aproximar de Deus. E quando ele se aproxima, Deus para, e ele pergunta por quê? Porque você tem que tirar as sandálias, porque o lugar que você está é santo. É a primeira coisa que acontece, é Deus mandando ele tirar as sandálias dos pés. Ele se aproxima da sarça ardente, e quando ele chega diante da sarça molhada, Deus falou o seguinte: eu ouvi o clamor do meu povo e vou te usar para libertar Israel. Um historiador romano chamado Flávio Joséfo, ele disse que eram cerca de 2,5 milhões de pessoas que estavam escravas no Antigo Egito. Diga para quem está do seu lado: é gente para chuchu. Diga para quem está do outro lado: é gente para chuchu, irmão. Imagina que chegou Moisés diante do faraó com a mensagem de Deus dizendo assim: ei faraó, eu tenho um recado para você. Aquele que disse que aquele que me disse que tem o nome de eu sou, me mandou vir até aqui para libertar o povo. E o Senhor disse: ah, é mesmo? Se Deus mandou, leve-os embora. Moisés provavelmente não acreditou, porque a primeira reação daquele que é chamado é não acreditar no chamado que Deus fez para ele. Moisés era cheio de complexos. Na verdade, Moisés ele tinha uma vida muito difícil, porque ele nasceu para morrer. Porque tinha um decreto no Antigo Egito de que todo menino que nascesse de Israel, do povo de Deus, deveria morrer. Acontece aquela historinha maravilhosa, a mãe de Moisés não querendo matá-lo, coloca ele numa cestinha, que hoje a gente chama de Moisés, coloca no rio, e a filha do faraó encontra na beira do rio Nilo. Moisés nasceu para morrer, tinha um problema, porque não podia chorar alto na sua infância, porque se chorasse alto, os egípcios o matariam. Nasceu problemático, gago. Conhece pessoas que são gagas? Às vezes são problemas de traumas de infância. Não é o caso aqui da nossa pregação para nós meditarmos. Ainda assim, ele era mais problemático ainda. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque na adolescência, Caim, Moisés matou um homem e enterrou para que ninguém soubesse. Muitas pessoas não sabem isso de Moisés, mas Moisés cometeu um assassinato e escondeu um corpo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu morava em Guarulhos, um menino foi na minha casa. Não dá para dizer de onde é, que algumas pessoas o conhecem, mas ele me disse que matou um menino e escondeu numa lata de lixo. Ele me contou dentro da minha casa, na Praça 8, e a criatura ia dormir na minha casa. Ele falou: nunca contei isso para ninguém, mas ele me contou. Moisés liberta o povo. Acontece aquela situação ali do Mar Vermelho, você sabe muito bem. E o povo atravessa o Mar Vermelho até enxuto e caminha quantos anos? 40 anos para a terra prometida. Deus libertou o povo da escravidão, do mesmo jeito que Deus quer nos libertar nessa noite. O povo, depois de 40 anos caminhando, olha para mim, chega na terra prometida. Diga aleluia. Ah, meu Deus. Na terra prometida o povo havia chegado. Deus havia colocado aquele povo numa terra que manava leite e mel. A terra era tão maravilhosa que tinha uva de 8 quilos, cachos de uva, romã de 12 quilos, diz o livro do Êxodo. Era uma coisa fenomenal. Uma terra que tudo que plantava dava fruto. Uma terra que Deus de fato tinha prometido para o povo de Israel. Do mesmo jeito para você. Deus, quando te libertou do pecado, atenção, a mensagem está começando agora. Deus, quando te libertou do pecado, Ele te prometeu uma vida em abundância.
Você optou por sair do Egito, da escravidão, e agora você começou a viver a terra prometida. Diga aleluia. Só que tem um problema. O livro de Isaías, ele diz assim, que um dia Deus, irado com o povo, se revoltou e disse para Isaías: o meu povo, porque desobedece, eu não sei mais o que fazer. A ponto de Deus dizer assim: o meu povo é inclinado a separar-se de mim. Diga para quem está do seu lado: você é inclinado a se separar de Deus. Abra a boca, diga: você é inclinado a se separar de Deus. Gente, parece loucura, mas nós temos essa capacidade miserável, não é verdade? De sempre escolher aquilo que não presta. Mas Deus ama o povo. Só que chegou um tempo, Gabriel, que Deus falou assim: quer saber? Chega! Cansei! A Bíblia diz no livro de Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram, Caín matou Abel, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque se misturou com os filhos dos gigantes, os nefilins. História muito maluca, não dá para entrar. Mas Deus, ele irado, uma vez chegou e falou assim: quer saber, Isaías? Acabou. Eu vou permitir, por causa do pecado do povo, que ele seja escravizado de novo. Meu Deus, gente, o povo havia sido liberto de 410 anos de escravidão no Egito, comendo o pão que o diabo passou, as cebolas do Egito, sofrendo na mão do faraó. A escravidão naquele tempo era chibatada mesmo, era corrente no pulso, nos tornozelos. As mulheres em Israel, as mulheres do povo de Deus, tinham que trabalhar como escravas do Egito, às vezes até como prostitutas, de tanto que era pesada a escravidão naquele tempo. E Deus libertou o povo dessa escravidão. Problema: o povo é inclinado a separar-se de Deus, e de novo, olha para mim, de novo cometeu um pecado que ofendeu profundamente o coração de Deus. Talvez é a nossa história nessa noite. Deus te libertou, você se apaixonou, começou a caminhar, caminhando por deserto, rumo à terra prometida. Você saiu daquela escravidão podre que você vivia, saiu da maconha, da bebida, do cigarro, da prostituição, da ficada, das baladas, da prostituição, da pornografia, quer que eu continue? Da mentira, da fofoca, do engano, do estelionatário. Você tinha todos os problemas. Quer que eu continue? Homicídio. Você acha que gente que aqui está sentada não chegou a cometer pecados como esse? Você fez aborto. Você, quer que eu continue? Quantos pecados? E Deus te libertou. Você começou a caminhar. Olha que coisa linda, olha. Eu estou até lembrando lá de 2017. O povo começou a caminhar, porque Deus prometeu sucesso lá na frente. Porque assim é essa vida. Ele diz que aqui, João 16:33, vocês vão ter aflição, mas coragem, porque no final, não é aqui, é lá. Eu venci o mundo e vou vos dar um paraíso que a dor desse mundo não tem comparação com a glória que eu preparei para você. Ninguém me deu aleluia. Diga para quem está do seu lado: você não está entendendo o que ele está pregando. Maiara, você é inteligente, eu vou te explicar. Maiara é povo de Deus, minha irmã mais velha em comunidade. A gente estava no pecado, na miséria. Deus brilhou na luz e falou: vou libertar. Falou: caminha uns anos aí, que eu vou te dar sucesso lá na frente. O sucesso bíblico aqui é Canaã, a terra prometida. Também pode ser chamado de Jerusalém. Olha que coisa bonita. Diga para quem está do seu lado: Canaã e Jerusalém. Aí você estava lá, leite e mel, tudo que planta dá, uva gigante, romã gigante, diga aleluia. E passaram alguns anos. A Bíblia diz que mais ou menos 600 anos de paz. E você começou a voltar a cair nos mesmos pecados. Olha para mim, você voltou a cair no mesmo pecado. Você voltou para a mesma miséria, voltou para a mesma vida velha, voltou a cometer as mesmas atrocidades.
E Deus falou assim: vocês não lembram do que eu fiz por vocês antes do que vocês estão vivendo agora? Eu tirei vocês da merda, eu tirei vocês do problema e levei vocês para a terra prometida, uma terra que jorra leite e mel. Só tem um detalhe: vocês voltaram a cair tudo no mesmo pecado. Diga para quem está do seu lado: você é um miserável, cara. Abra a boca e diga para quem está do outro lado: você é um miserável. Continua olhando para mim que eu sou lindo, obrigado. Mas agora eu sou casada, as meninas então perdeu a vista. Então, a Bíblia diz que Deus se irritou tanto e disse assim: eu vou permitir com que vocês sejam escravos de novo. Fala para quem está do seu lado: deu ruim agora. Porque a mesma escravidão do Egito vai acontecer na maldita da Babilônia de Nabucodonosor. Foi tão miserável aquela escravidão que é o seguinte: imagina Deus te dar uma mansão. Oh meu Deus, dá uma mansão para missionário. Imagina Deus te dá uma mansão, Kaique, e você é obrigado, por conta de um rei desgraçado, a morar no quartinho do fundo que foi feito para empregados. Babilônia é isso, tá? A Babilônia era o reino do sul, o reino mais rico. Zona Sul. Diga para quem está do seu lado: pregação é cultura também, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou beber uma água. Diga para quem está do seu lado: aprendeu? Aprendeu ou não? Dentro da mansão, Kaique, obrigado a morar no quartinho do fundo, era a Babilônia. Dentro da terra prometida, obrigado, Dri, a morar no lugar apertado, sendo escravo de Nabucodonosor. Só que tem um detalhe, pergunte qual? Zona Sul é top. Diga comigo: top. Às vezes você está na Babilônia tão imerso que você acha que você está pagando de ricão. Quem entendeu? Você voltou para a Babilônia e nem percebeu. Você está escravo de novo e nem percebeu, porque você acha que você está num lugar, está até mais bonito. Eu lembro, você era fake dói. Ó, imagina só, você agora está onde? Está escravo de novo, achando que está no Vila Mix. Deus falou: chega! Eu não aguento mais. Só que Deus é bom demais, né, gente? 1 João 4,8 diz que Ele é amor. Jeremias 31,3 que Ele olha de longe e diz: eu amo com amor de eternidade. Eu guardo por você ternura. O Salmo diz: eu troco reinos por ti. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o chega de Deus chegou para ele também, que Ele falou: eu não aguento ver o povo escravo. Nós estamos no período babilônico, 70 anos, agora não 400, mas 70 anos, morando no quartinho, no fundo da casa da sogra. Ô vida miserável. Mas Deus ama demais. E olha como que Deus é. Ele permitiu que Ciro, o primeiro rei da Pérsia, pagão, Deus usa até de quem aparentemente era improvável. Deus usou um rei pagão, Bruna, pagão, para libertar o povo da escravidão de Nabucodonosor. Olha para mim, a Síria, a Pérsia, rei Ciro, a Pérsia, invadem Israel, tomam o poder de Nabucodonosor. E olha para os israelitas: vocês são tudo miserável mesmo, né? Eu ouvi essa história do Deus de vocês lá do tempo do Egito. Eu lembro que, ó, quem sabia que Deus abriu o mar. Que história! Vocês tinham Moisés, Josué. Olha, tudo lambuzado no pecado da Babilônia. Olha, eu sou pagão, viu? Eu tenho outros deuses melhores, mas o Deus de vocês mandou eu vir tomar a Babilônia para que vocês voltem para Jerusalém. Você não entendeu?
Não vos lembreis dos acontecimentos passados, de outrora, não recordeis as coisas antigas, porque eis o Senhor dizendo: vou fazer em vocês uma obra nova, a qual já surge. Vocês não estão vendo? E continua o Senhor dizendo: eu vou abrir uma via pelo deserto, vou fazer correr os arroios pela estepe, os animais, e tudo vai voltar a ser como era antes. Acabamos a história. Ciro, rei de Pérsia, toma Babilônia, olha para o povo de Israel e diz: vão embora, volta para Jerusalém, seu safado, volta. Quem não lembra de 2018 o tema? Volta. Caberia essa pregação até para um desperto. Volta, sai da Babilônia. Você está achando que você está pagando de gostosão, mas você está na lama, no pecado, na miséria, na mesma vida que você vivia antes, e pior, porque a Bíblia diz que quando um demônio sai de uma casa, ele fica rondando em volta, procurando 7 amiguinhos piores do que ele, para quando voltar para aquela casa fazer algo pior do que ele tinha feito antes. Só que a gente não tem nem mais consciência de pecado. A gente acha que está tudo normal, não sei o quê, está tudo bem. Diga para quem está do seu lado: você é muito miserável mesmo. Eu também sou, pode dizer, você é muito miserável mesmo. Estão com vergonha, né? Ou você acha que eu não vim aqui para também em você? Eu sou o mesmo Natan de sempre. Meu nome é Natan. O que Natan na Bíblia fez? Alguém sabe? Exortou o profeta? Minto, exortou o rei? Se Natan exortou o rei, imagina o morador de Guarulhos. Mas fica tranquilo, porque a exortação é para mim também. Porque por mais que eu seja missionário e aparentemente viva uma vida santa, eu posso estar na mesma Babilônia que você. E é por isso que Deus disse: Natan, você vai resgatá-los. Vou? Sim, porque eu te resgatei primeiro. Volta para Jerusalém. Você viu as duas libertações? Deus tinha te tirado do pecado, te colocou na terra prometida. Só que lá com as músicas, com as peças e tudo mais. Não tem problema em música dançar, não. Eu estou só usando como atributo aqui historiográfico, tá? Você se esqueceu do que Deus fez por você. Um povo sem memória, um povo sem história, gente. Sabe o que aconteceu antes do povo voltar para Jerusalém? Antes do rei da Pérsia tomar a Babilônia, naquele mesmo momento aconteceu um episódio de 2 homens, Esdras e Neemias. Esdras, o sacerdote, Neemias, o oficial, o homem que cuidava do povo, convocaram todo mundo na praça e fizeram o quê? Neemias capítulo 3, versículo 10, começa no versículo 1 em diante. O povo foi convocado para estar 6 horas da manhã em praça pública, porque o sacerdote Esdras, ele leria toda a lei, que a Bíblia diz que ele leu de 6 da manhã até o meio-dia, toda a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente chama de Pentateuco. Por que ele leu de uma vez só? E a Bíblia diz que o povo, enquanto ouvia, se ajoelhava e pedia perdão. Pergunte por quê? Porque ele se lembrava, porque ele fazia memória, porque ele recordava. Imagina lá Esdras começando a ler o texto. Ai, que coisa linda, gente. Seja amanhã, licença aqui, gente. O padre, a gente convocou vocês na minha paróquia e começou a ler o Gênesis. No princípio era o verbo. O verbo, eita, eu estou em João capítulo 1. Volta. No princípio, Deus criou todas as coisas. Criou o céu, criou a terra, o firmamento, para que separasse as águas de cima e de baixo. Criou os animais. E o povo foi ouvindo, foi lembrando. Caraca, nós estamos viajando no rolê. A gente está perdido mesmo. A gente esqueceu
esqueceu de tudo e por isso ele está na Babilônia. Aí o rei toma a Babilônia e diz: volta para casa. O povo, cheio de memória, volta caminhando para Jerusalém. 3 coisas que nós podemos aprender. A primeira eu já estou dizendo, repita comigo: um povo sem memória é um povo sem história. Diga tudo de uma vez: um povo sem memória. Você acha que você veio aqui para quê? Para ver o Natan? Para ver a Maiara? A Colo de Deus? Para ver o Padre Fernando? Não. Você veio aqui para lembrar. E olha que eu te vi rezando. Você reza do mesmo jeito. Eu estava no primeiro, no segundo desperta, no terceiro, no quarto. No terceiro não, mas no quarto, no quinto eu estava. Eu lembro de você. Eu vi que você estava aqui no meio rezando. Olha para mim aqui, ó. Você reza igualzinho, você tem memória. Já ouviu? Quem é dentista que levanta a mão? Queria que a Tainá estivesse aqui agora. Dente tem memória, você já ouviu falar disso? O corpo tem memória. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim que eu estou falando. O dente tem memória, não tem? Por que você reza igual aquele tempo? Porque seu corpo tem memória. Nossa Senhora! Eu vou aplaudir. Está muito bom. Nossa, velho. Está muito bom isso aqui, cara. Ninguém aplaude. Eu vou contratar alguém. Eu pago R$50 para puxar as palmas. Segundo ensinamento. Ai, meu Deus. Cadê o violão? Toca o violão. Oi. Vocês ouviram isso aqui? Vou falar o que ela falou. Até o corpo gordo igual o meu, por exemplo, tem memória. Se eu emagrecer e não cuidar, eu volto a engordar de novo. Por isso que vocês já me viram magrinho, gordinho, magrinho, gordinho, magrinho, gordinho. Porque o meu corpo tem muita memória. Segunda coisa. Eu sou milionário não, né? Segunda coisa. Nosso libertador não é um homem. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Olha para mim. Quem libertou o povo do Egito da escravidão do faraó? Vocês não ouviram a pregação não, miserável? De novo. Pelo amor de Deus. Quem é pregador ainda na mão? Quem é pregador ainda na mão? Só Bruna? Caraca, ninguém prega não? Beleza, os pregadores não tem que estar forte agora. Vamos ver se vocês estão bom comigo. Quem libertou o povo do Egito da escravidão do faraó? Caraca, meu irmão. Eu vou falar, olha para mim. Quem libertou foi Moisés. Responde Moisés. Finge que eu não ouvi. Moisés. De novo. Voltando. Quem libertou o povo do Egito da escravidão do faraó? Glória a Deus! Quem libertou o povo da Babilônia? Da Babilônia, que 70 anos de escravidão. Foi Ciro, o rei da Pérsia. 2 homens. Moisés libertou o povo do Egito, meu santo. Moisés libertou. E Ciro, rei da Pérsia, libertou o povo da escravidão da Babilônia. Só que o nosso libertador não é um homem. O nosso libertador tem as mãos furadas. O nosso libertador tem os pés furados, tem o lado chagado, a cabeça furada. O nosso libertador tem 4.580 feridas de Santa Brígida. O nosso libertador não nos libertou da escravidão de um homem. O nosso libertador não nos tirou do fundo da casa da sogra na Babilônia. O nosso libertador é Jesus de Nazaré, o que da escrava e habitou entre nós. O nosso libertador
O padre disse de que Moisés estava diante de uma árvore que pegava fogo e não se consumia. Eu vejo outra árvore, não a sarça. Eu vejo a árvore da cruz. É o homem que se consome. Ele morre, mas não morre. É igual a árvore que pega fogo, mas não se consome, porque ele morre aparentemente, mas ele ressuscita no terceiro dia, na árvore do madeiro da cruz, para nos libertar da escravidão do pecado. Olha para ti, irmão. Olha para ti. Olha para Jesus. Meu Deus. O abençoado, para não te xingar aqui na igreja. Eu não falo palavrão não, viu, gente? O meu santo, o que tu vai fazer? Terceiro ponto, tô acabando. Ah, meu Deus. Para você, um retorno? Não. Para você, um caminho novo, porque o outro te machucou demais. Olha, eu não posso te enfiar Jesus goela abaixo, embora eu grite bastante. Eu não posso. Eu não posso obrigar você a voltar para Deus. E olha que eu poderia até citar aqui alguns nomes. Eu não posso te obrigar a retornar ao caminho de Jerusalém mais uma vez. Eu não posso te fazer, sabe o quê? Te pegar pelo braço e te levar para uma igreja, para um grupo de oração, para uma célula, para um ministério jovem. Não! Mas eu posso te propor um caminho de felicidade. Eu posso te propor um caminho que, embora tenha cruzes, elas serão, como diz Santa Teresinha, como rosas. Para quem ama, as cruzes são como rosas. Ah, gente, meu Deus, olha para mim aqui, olha para mim, olha para mim. Natan, mas eu estou muito embebido no que eu estou. Não vai dar certo. Eu até já tentei, sabe? Inclusive você viu, eu estava rezando. Eu até faço em casa de vez em quando, mas assim, eu não consigo. Ei! Consegue. Eu, miserável que sou, estou aqui. Eu, problemático que sou, cheio de problemas e defeitos e pecados, estou aqui. Você também consegue retornar para Deus. Deus fará brotar água do deserto. A pandemia, a quaresma é um deserto. Deus vai fazer brotar água de onde aparentemente era impossível, porque Lucas 1,38 diz que para Deus tudo é possível. Amém. Problema: você está com medo de se machucar de novo. Sabe qual é o seu medo? O seu medo, vou dizer, o seu medo é de cair sempre no mesmo pecado, ficar lutando e não vencer ele. Quem lembra do Desperta vai lembrar dessa história, do último. Você lembra do crucificado que tem na Itália, que tem um braço para baixo? A história é a seguinte: um jovem chegava para o padre e dizia: padre, pequei. O padre: tudo bem, filho, Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu filho, eu consegui ver o Espírito Santo ter os seus pecados. Eu sei a forma inteira, de tanto que eu confesso. O menino foi embora, o menino da igreja, de frente. Aí, passou uma semana, caiu de novo, voltou no padre. O padre: de novo? Ele é padre, carne fraca, né? Tudo bem, Deus Pai de misericórdia, pela nossa ressurreição, beleza, eu te abençoo. Foi embora, mas assim, não cai de novo não, disse o padre. Uma história, lá na Itália, esse crucifixo está lá até hoje. Não cai de novo não, você é de frente, você vai escandalizar. Não quero que você fique confessando essas coisas aqui não, porque assim, né, você está de frente, não pode. Foi embora, não, padre, eu vou mudar. O que aconteceu? Caiu de novo. Voltou no padre: eu falei que eu não ia te confessar. Você está vivendo uma vida de merda, uma vida toda bastarda.
Você não está querendo mudar. O menino, não, pai, pelo amor de Deus, eu quero mudar, me ajuda, me confessa, me absolve, eu quero ser santo, Padre. É a última vez, a próxima eu não faço. O menino, não, vou mudar, foi embora. Sabe o que aconteceu? Mudou por uma semana, caiu de novo. Mas aquele menino confiava na misericórdia de Deus, de aleluia. E ele voltou no pai, humilhado, mas voltou, porque ele não se cansava da misericórdia. E o pai já começou a dizer para voltar: eu não vou te atender, eu não vou te absolver, eu já tinha te avisado. E o menino arrependido, de joelho, com o rosto por terra e lágrimas. E sabe o que aconteceu? A cruz que estava atrás do altar desprendeu o braço. E Jesus falou assim: então vem para mim, porque eu te perdoo, porque não foi ele que morreu na cruz por você, foi eu que morri pelos teus pecados, e eu te perdoo toda vez que você precisar. Até hoje lá na Itália, eu crucificado com o braço assim. Não tem problema você cair, fica aqui, cai aqui, cai no lugar certo. Volta. Poderia falar várias formas, eu vou falar porque é antiético, mas volta. Você sabe que eu vim pregar só para você. Você sabe. E não pense que é só para quem eu conheço, não. A pregação ela é para todos que estão aqui. Volta. Tem gente que parou de ir à missa, não confessa mais. Volta. Segundo o meu tempo, eu tenho 2 minutos cronometrados, é isso mesmo? Estou com 37 aqui, tem 2 minutos e pouquinho. Volta. Pelo mesmo caminho, é um retorno, Natan? Não, é um caminho novo, é diferente. Deus vai te dar graça agora, mas você precisa, como aquele jovem, confiar na misericórdia de Deus e pedir perdão toda vez que precisar. Você acha, eu estou há 12 anos na igreja, eu confesso uma vez por semana, no mínimo. Você acha que o quê? Eu estou confessando o quê para o pai? Que eu estou levitando em casa? Não, eu estou pecando mesmo. Mas eu estou toda vez no padre dizendo: mas eu quero mudar, eu quero ser santo, eu quero ser melhor, eu quero mudar essa minha vida miserável que eu estou vivendo. Natan, mas eu me cansei disso. Então recobrou a força hoje? Volta a pedir perdão de novo. Volta, começa como? Rompe hoje. Sai daqueles grupos do WhatsApp. Apaga aqueles contatinhos. Apaga! O mal tem que vencer pela raiz. Pela raiz. Divorcia com o pecado. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer nesse lugar um tempo novo. Tudo vai voltar. A célula vai voltar. O juízo vai acontecer. As missas voltaram. A gente vai voltar a evangelizar. Tudo vai voltar. Porque eu, o Senhor, disse: não vos lembreis dos acontecimentos de outrora, porque eu vou fazer uma obra nova em vocês. Um tempo novo. Eu vou tirar água do deserto, água na rocha, para que vocês voltem a tudo que vocês eram antes. Não, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deserto, eu tiro água na rocha para que você volte não a ser o que era, é por um caminho novo. Volte melhor do que um dia você já foi, porque Romanos capítulo 5 versículo 20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado multiplicou, a graça transformou. Você antes não pregava, agora você vai pregar. Você antes não intercedia, Deus vai te chamar a interceder. Antes você tinha vergonha, agora você vai igual Moisés, vencer a timidez e libertar os escravos que estão lá fora. Porque Deus fará com você uma obra nova, a qual ainda não vedes, eu vejo. Vou contar uma coisa e termino. Quando eu saí de Guarulhos foi muito difícil para mim.
Muito difícil porque eu pensava que estavam todos nas minhas mãos. E olha que tinha gente que na época tinha mais autoridade do que eu. Muito mais. Mas há 8 anos e meio atrás, eu estava dentro do meu quarto, olhando nos reis, e Deus falou assim para mim: vai embora de Angra dos Reis, vai com um cajado para a cidade de São Paulo. Eu vim, achei que era São Paulo, mas na época era Guarulhos. Quando eu fui embora, o cajado de Deus permaneceu. Eu não sou monopólio de nada. Mas em 2018 eu falei assim: a boca do profeta abençoa e amaldiçoa. Mas eu disse assim, num grupo, num áudio gigante, tentando ser dócil nas palavras, e disse: cadê a Taina Resch? Ela não fala muito disso. Se Guarulhos não se converter e do meio deles não se levantar uma estaca bem firmada, Guarulhos irá a ruínas. E desculpe, mas quando o profeta Jonas profetizou contra Nínive, a cidade só não foi destruída porque o povo se converteu. Tem gente que talvez não está entendendo o que eu estou falando. Um dia eu profetizei a ruína e ela veio, porque Deus mandou. Hoje eu profetizo vida e frutos, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu posso nem pregar mais em Guarulhos, mas os frutos nunca foram meus, eles são de Deus. É ou não é verdade? Portanto, retornar ao caminho antigo? Não, um caminho novo. E olha que o nosso libertador não é um homem, lembra? Ele vai entrar. E quando ele entrar no meio de nós, faz o que você fazia lá atrás, só que 2 vezes melhor. Você ouviu? Faz o que você fazia lá atrás 2 vezes melhor, porque o seu corpo tem memória, e um povo sem memória é um povo sem história. E escute, para terminar, um povo que não olha para a sua história está fadado a cometer os mesmos erros novamente que cometeu no passado. Que Deus nos ajude e que a Virgem Santíssima guie o nosso coração para esse novo caminho que Deus nos proporciona hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaude Jesus.